né, alguém mandou para o seu Caio Blinder, né, um pedaço de um artigo meu, acho que foi o Heitor de Paula que mandou, no qual mencionava o fato de que, na juventude, né, o Clinton participou de uma daquelas excursões à União Soviética que eram subsidiadas pela KGB, todo mundo sabe. Né? Nenhum estudioso da União Soviética ignora isso. As excursões estudantis eram subsidiadas pelo governo para recrutar agentes. Isso aí é universal. Tá? Olha, tem até um livro clássico já do brasileiro, o livro do Oswaldo Peralva, O Retrato, que já conta isso dos anos 50. Então, e também todo mundo sabe que depois o Clinton recebeu uma enorme contribuição de campanha de uma estatal chinesa e logo depois de eleito soltou lá uns espiões chineses que estavam lá fazendo espionagem nuclear no laboratório Los Alamos. Soltou assim gratuitamente, deu a liberdade para os caras, que nem o Juan Manuel Santos deu tudo para a FARC, sem nada em troca. Então alguém mandou esse parágrafo para o Caio Blinder e ele disse: está muito hilário esse texto, parece coisa de humorista, no fundo o autor é um gozador, será que acredita nessas coisas? Então, ora, esses fatos aqui são conhecidos nos Estados Unidos inteiros, ninguém jamais os negou. Quer dizer, isso não é uma especulação, não qualquer pessoa que tenha estudado a história dos Clintons sabe que essas coisas todas aconteceram. Qual a interpretação que se deve dar a elas? Eu não sei ainda. Por exemplo, o George Bush andou insinuando que o Clinton tinha sido cooptado pela KGB. Eu não sei, isso já é uma interpretação, mas que a KGB usava essas excursões. Para isso, usava. Se chegou a fazer ou não, bom, aí é conjectura. Mas o fato não pode ser negado. Então, o seu Caio Blinder não poder negar os fatos, que aliás ele desconhece, o que ele faz? Ele dá aquela risadinha de superioridade. Ha, ha, ha. Pronto. Isso no Brasil é um argumento assim, arrasador. Você faz uma cara de superioridade, dá uma risadinha, pronto, está desmentindo tudo que o outro falou. Quer dizer, quem não vê que isso é uma palhaçada, que é coisa de circo, até eu tomei umas notas aqui. Se é verdade, como diziam os latinos, que nomen est omen, o nome é profecia, o do seu Caio Blinder não poderia ser mais exato. O prenome vem de uma palavra etrusca, cujo significado, se algum teve, ninguém sabe. O patronímico significa antolhos, aquilo com que se tapa os olhos de um cavalo ou burro, para que não enxergue nada em torno e siga para onde o dono quer. Pode também significar venda, aquela tira de pano preto que cobre os olhos de um sequestrado, para que não veja coisa nenhuma. O seu Caio Blinder é, portanto, segundo essa profecia, um sujeito desprovido de qualquer significado, que se dedica profissionalmente a fazer com que seus leitores só enxerguem as coisas muito parcialmente ou não as enxerguem de maneira alguma. Suas realizações nesse campo são inumeráveis e valeram-lhe durante algum tempo a honra de servir de saco de pancadas para o Paulo Francis no programa Manhattan Connection, onde era invariavelmente chamado de fariseu. Qualificação injusta. Os fariseus eram fundamentalistas judeus que tomavam a lei mosaica ao pé da letra. Blinder é mais fiel a Barack Hussein Obama do que a quaisquer tradições judaicas. Sua devoção a essa criatura dos infernos continuou intacta depois que o presidente americano humilhou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e entregou metade do Oriente Médio aos mais ferozes inimigos de Israel. Também não me parece justo acusá-la de mendacidade consciente. Ao contrário, quando ele impede seus leitores de saber alguma coisa, é porque ele também não sabe nada a respeito e se sente sinceramente ofendido em que alguém saiba. Então, quer dizer, o sujeito ignorar essas coisas, fala, então, quer dizer, ele não estudou nada a biografia do Clinton. Ele faz o que todo correspondente brasileiro faz aqui em Nova York, né? Ele acorda às 3 horas da tarde e tal, espreguiça, lê um pouquinho do New York Times, recorta umas coisas e manda para o Brasil e pronto, esse é o serviço. A fonte de informações desses caras é a New York Times e CNN, e não passa daí. Não lê um livro, não investiga e não quer saber. E quando você diz uma coisa óbvia, arqui-sabida, você vê esse episódio da China, ficou nacionalmente conhecido como China Gate. Quer dizer, como é que o cara é correspondente aqui e não sabe do China Gate? Fala, não sabe, não quer saber. E ele ri da cara de quem sabe. Parece um menininho que era lá em Petrópolis, que era amigo do Pedro, que ele dizia assim, eu sou burro com muito orgulho. Então é isso aí, Caio Blinder. Né? Blinder, no Brasil por ser Blinder, mas de fato é
No inglês é blinder, quer dizer, para tampar os olhos mesmo e não enxergar merda nenhuma. Agora, sabe por que ele faz isso? Não é só porque ele é ignorante. É porque, como dizia o Cláudio Moura Castro, o brasileiro não lê o que está escrito, ele lê o que ele imagina que o autor secretamente quis dizer. Então ele leu isso aqui e já diz, tá vendo? Né? É pior. Já entende assim e já explica tudo em termos do interesse partidário que estaria por trás do que o sujeito está escrevendo. Para que ele trabalha. Né? Então isto é a leitura no Brasil. Então, lendo por esse critério, o Caio Blinder já diz, o Olavo está querendo dizer que o Clinton é comunista. E como isto é inverossímil, então deve ser besteira. Então, primeiro, ninguém falou que o Clinton é... O que é ser comunista? Né? Quer dizer, você não pode transferir para o campo das crenças subjetivas um problema que não tem nada a ver com a ideologia pessoal do sujeito, mas tem a ver com os comprometimentos políticos dele. Pouco importa saber se tal ou qual político é comunista ou não é comunista. Interessa saber quais grupos ele está ligado, quais interesses ele objetivamente propugna, quais ele objetivamente defende. Então é óbvio que ele defendeu os interesses da China e não dos Estados Unidos. E também é óbvio que ele fez isso após ter recebido muito dinheiro da China. Tá certo? O cara não precisa absolutamente ser comunista para ser um filho da puta. O mundo está cheio de... Agora, o próprio Caio Blinder não é comunista. Quanto ao resto, não sei.